Ô Débora, ouvinte querido, a gente não sabe o que vai acontecer nessa eleição, né? A gente não tem ideia. Tem pesquisa dizendo que ela pode acabar no primeiro turno, tem pesquisa dizendo que vai dar segundo turno, tem analista dizendo que o sentimento inequívoco das pessoas é de mudança, tem analista dizendo que o sentimento de mudança vai diminuir junto com a redução do desemprego que está acontecendo, com a redução das expectativas de inflação, que também está acontecendo, isso pode e deve ajudar a imagem do governo. Agora saiu essa PEC, a gente chama de PEC para facilitar, mas agora é emenda constitucional, o pacote de bondades que ampliou e criou programas sociais a menos de 90 dias das eleições, que vão ser pagos, né? 2 vezes, agosto e setembro. Antes da eleição, agosto e setembro recebe. Agosto e setembro. Esse dinheiro vai ter um impacto positivo na campanha do Bolsonaro. Claro que vai ter. Mas positivo quanto? Positivo importante, positivo marginal, uma melhoria marginal. Ninguém tem a mais pálida ideia. Não dá para saber. Simplesmente não dá para saber se o próximo presidente vai ser o Lula, se o próximo presidente vai ser o Bolsonaro. Como está cheio de vidente por aí, quando sair o resultado, vai ter um monte de analista dizendo: eu sabia que ia dar o Lula, eu sabia que ia dar o Bolsonaro, eu já disse isso aí vai dizer que disse no dia 12, mas também na eleição passada disse que ia dar Emael, né? Na outra eleição disse que ia dar Orestes Quercia, errou pra caramba, aí um dia falou um nome e ficou falando. Ou então pode falar uma coisa um dia, outra coisa outro dia e lembrar de uma só que falou. Mas não dá, pelo simples fato de que as pesquisas medem o que as pessoas pensam hoje e a eleição é definida por aquilo que as pessoas estarão pensando na hora do voto, né? Tende a ser semelhante? Claro que tende a ser semelhante. O Lula não vai acabar essa campanha com 1% das intenções de voto. O Bolsonaro não vai ter 100% dos votos e nem vice-versa. O Bolsonaro não vai ter 1% dos votos e nem o Lula vai ter 100%. Então, não é que pode acontecer qualquer coisa, mas muita coisa pode acontecer. A gente não sabe, por exemplo, como as pessoas vão votar. A única coisa que a gente sabe nesse momento, já que a gente não sabe como o eleitor vai votar, é quem vai votar. Você diz, bom, mas é óbvio, é o povo brasileiro. Não, não. Quem é esse eleitor? Quem é esse eleitor? Quem está apto a votar? Saíram as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, contabilizando os eleitores e calculando quantos são homens, quantos são mulheres, quantos não declaram gênero, quantos têm que nível de escolaridade e por aí vai. Onde moram as pessoas. Então saiu um perfil do eleitor. E são 156 milhões de pessoas. De novo, insisto, falei aptas a votar? Aptas a votar. Porque aí aparece o primeiro dado que eu considero importante, que a gente não se dá conta quando traça o perfil do eleitorado, ou quando fala do perfil do eleitorado, é que uma parte simplesmente não aparece para votar. Não vai. É assim em toda eleição, não vai, não aparece. Tem gente que fica doente, tem gente que lamentavelmente morre, mas a maioria não vai porque não vai e não vai só porque não vai, pronto, né? Ah, mas se cadastrou dentro do prazo que acabou em maio. Sim, se cadastrou, porque se não se cadastrar não pode fazer um monte de coisa, não pode tirar passaporte. Ah, eu quero viajar em julho, tem que se cadastrar. Então se cadastrou. Mas daí, no dia da eleição, não vai, aí paga uma multa que é irrisória, R$3, R$4, sei lá quanto é que vai ser esse ano. O fato é que todo mundo que tem que se cadastrar, se cadastrou, o voto é obrigatório para os alfabetizados de 18 a 70 anos, é facultativo para os analfabetos, para quem tem de 16 a 18 e para quem tem mais de 70 anos. E o que tem de interessante nesse eleitor que me chamou a atenção? Eu não vejo muita novidade
na questão ligada a gênero, não tem nenhuma novidade, nada, nada. Você pode comparar a divisão dessa eleição com a eleição anterior. Na eleição de 89 tinha um pouco mais de homem do que de mulher, agora tem um pouco mais de mulher do que de homem. Mas é muito pequenininho, nada que chame atenção. Mas no gênero tem um pedacinho lá que não declara gênero, mas já tinha na eleição anterior e na outra. Não é um troço que você diz, olha, 20% dos eleitores não declaram gênero. Opa, temos uma conversa para ter. É 0,4, é muito pequenininho. Então, e já tinha. Então não é um troço que me chamou a atenção, pelo menos. Se alguém achar que merece discutir isso, podemos até discutir, mas não apareceu como um número de destaque, né? O lugar onde as pessoas moram, como o estado cresceu mais, outro estado cresceu menos, tudo bem. As divisões regionais estão mais ou menos preservadas. O que muda, e aí tem uma mudança muito importante, é a escolaridade. E é interessante porque você pega o número de pessoas com ensino médio completo, por exemplo, em 2010, quando a Dilma foi eleita, 13% estavam nessa conta dos eleitores. Ensino médio completo. Atualmente, 23,5%. Então, é um aumento importante, um aumento de 70%. Olha só, de 13 para 23. Você pega o superior completo. Em 2010, menos de 4% dos eleitores tinham feito faculdade. Agora 11%, ou seja, 3 vezes mais. Então o que a gente tem hoje não é só o maior contingente eleitoral, porque isso basta nascer, sempre vai ser o maior contingente eleitoral, né? A próxima eleição também. Agora, a gente tem o eleitor mais bem educado da história. Esse é o lado interessante. E aí, tendo o eleitor mais bem educado da história, na educação formal, tem um errinho de cálculo, tá? Não é um errinho de cálculo, uma imprecisão conceitual aí, segundo eu olhei nos dados do TSE. Eles falam que 11% dos eleitores têm ensino superior completo e usam como base de cálculo 156 milhões de pessoas. Mas você tem as pessoas que têm 16, 17, 18, 19 e talvez 20, que não poderiam ter ensino superior completo. Como é que alguém com 16 anos pode ter ensino superior completo? Não dá. Ou 17, ou 18, ou 19. Se o camarada entrou aos 17, fez um curso de graduação de 3 anos, aos 20, ele pode ter o ensino superior completo. Mas, pelo menos, de 16 a 19 não dá. 16, 17, 18, 19 são 4 anos. Então você tem alguns milhões de eleitores nessa categoria que estão na base dos 156 milhões de pessoas, usada para calcular os 11% de pessoas com ensino superior completo, incluindo pessoas que não poderiam estar nessa base porque não poderiam ter ensino superior completo. Não sei se fui claro, mas mostra que não é que tem 11% dos brasileiros têm ensino superior completo. Tem muito mais. Ensino superior completo no Brasil passa de 20%, 22%, 23%, mas entre os eleitores dá 11%. Bom, quando eu falo 23% é de 25 a 40 anos, que é o cálculo que se usa internacionalmente. Se a gente tem o eleitor mais bem educado da nossa história, não é curioso ver que a gente tem a eleição mais feroz, mais polarizada, mais infantil, mais agressiva, mais animalesca de toda a nossa história? Como é que pode? Isso é uma pergunta muito curiosa. Para o Schiller, talvez, explicar para a gente. Vale a pena. Fernando Schiller, nosso colunista, que acompanha a alma da sociedade brasileira, da política. Se você tem uma sociedade que não tem ensino formal, e a gente sempre disse que educação é tudo e educação é tudo, sociedades mais bem educadas deveriam ter uma relação entre as pessoas mais sofisticada, mais qualificada. Uma troca e um respeito para valores talvez um pouco mais acurado.
Ah, não, mas a escola não prepara as pessoas para valores, prepara para entender de matemática, geografia, português. Bom, a gente sabe que não prepara também muito bem nesse campo, mas para valores não. Ok, mas você tem uma quantidade muito maior de casos de desajuste, de crime entre as pessoas, a parcela da população com menor grau de escolaridade do que com maior grau de escolaridade. Então, a escolaridade é um fator civilizatório. E a gente sabe disso. E quem defende a educação defende isso. Uma sociedade mais bem educada, naturalmente, se comporta de uma forma melhor do que uma sociedade menos educada. Isso é bom, porque significa que tem uma porta de saída para esse ambiente hostil que a gente vive. Mais educação, mais cultura, mais preparo das pessoas. Mas, curiosamente, e isso me intriga, como é que pode a gente estar vivendo esse ambiente de polarização animalesco com o eleitorado mais bem preparado de todos os tempos mesmo. Porque nos anos 60, 40% dos adultos eram analfabetos. Na eleição que elegeu Jânio Quadros, 40% dos adultos eram analfabetos. 40% dos adultos eram analfabetos. Então, é muito curioso a gente ver essa aparente contradição. Ou seja, em parte, a explicação se dá porque você tem uma polarização tão grande que tomou conta da sociedade. Não é que a gente faz tudo aquilo que os líderes mandam. Nós não somos gado. Não somos gado. Não é porque o Bolsonaro faz uma coisa, não é porque o Lula faz uma coisa que as pessoas farão. O povo brasileiro não é gado. Mas tem um efeito demonstração, tem um exemplo que eles precisam dar. Tem sim que chamar, botar a bandeira branca e falar, pessoal, que ganhe o melhor. Tomara que eu ganhe, mas não vamos entrar nessa disputa tribal em que se tornou até o momento essa eleição. Então, no mês de agosto, a gente tem a definição das candidaturas por meio das convenções, até o dia 5 de agosto. Dia 15 é o limite. Faltam um pouco menos de 30 dias para o registro oficial no TSE, incluindo o plano de governo, das candidaturas, das chapas. Esse é o candidato a presidente, esse é o candidato a vice. Com isso você vai ter a definição das coligações, tem também seus limites, definição do tempo na TV, para o horário eleitoral gratuito. Em agosto tem os debates da Band, para governador dia 7, para presidente, o Fernando Mitre ontem no Canal Livre até anunciou dia 28 de agosto. Então nós temos muita coisa para acontecer, e essa muita coisa que tem para acontecer não pode criar um ambiente ainda mais radical. Queria registrar, portanto, essa contradição. A sociedade mais bem educada de todos os tempos, ainda que muito longe daquilo que a gente gostaria, está protagonizando a eleição até o momento a mais feroz e tribal de todos os tempos. Estranho, né?